Quando eu decidi soltar o controle de tudo, a minha vida começou a fluir, começou a melhorar. Mas até, né, até soltar esse controle, foi um caos. Virou um caos financeiro, um caos na área do trabalho, um caos físico, um caos emocional. E o emocional foi o que me parou, foi o que me travou para continuar uma vida perfeita, que eu achava que estava perfeita para mim, mas o meu corpo não estava. A vida que eu tinha como perfeita para mim não era o que eu estava sentindo de bem-estar, eram coisas materiais que eu estava conquistando. Então, quando as crises começaram, a crise de ansiedade começou, foi um caos, a minha vida virou de cabeça para baixo, só que já estava de cabeça para baixo porque o meu emocional não estava mais sabendo lidar com aquela sobrecarga que eu tinha colocado para mim mesma. Eu estava achando que eu estava conquistando tudo profissionalmente, estava dando atenção só à minha área profissional. Cresci em vários aspectos da área profissional, porém o mental e o emocional não sustentou aquilo porque eu não estava tendo autocuidado para que as outras áreas fluíssem, as áreas de vida social, saúde física, saúde mental e a profissional também, né? Não entendi esse conjunto de áreas até então. Só quando começou as crises de ansiedade que eu lutei contra as crises, tentei controlar até a crise de ansiedade, foi quando tudo começou até a desmoronar, assim, os sintomas físicos pioraram, porque eu ficava me perguntando, me cobrando uma resposta que eu já era óbvia que eu tinha sobrecarregado o meu corpo, a minha mente não tinha descansado. Desde os meus antigos trabalhos, eu não tinha descansado. Então, a sobrecarga e a pressão que eu estava colocando em mim mesma foi o que contribuiu para que eu tivesse as crises mais intensas. A partir do momento que eu tomei posse de mim, tomei consciência de que aquilo que eu estava sentindo foi um conjunto de coisas que eu vim trazendo, um conjunto de atitudes que eu vim fazendo comigo mesma, uma pressão, um conjunto de pensamentos, de ações que eu vim tendo comigo mesma, quando eu tomei consciência disso, eu decidi, não, isso aqui não tá legal, não foi legal para o meu corpo. Aquela vida que eu estava tendo até ter essas crises não estava legal para o meu corpo. Então, a partir disso, eu decidi aceitar o que eu estava passando, o que eu estava vivendo naquela fase, naquele momento. Aceitei a ansiedade, aceitei a crise de pânico e comecei a lidar com aquilo. O que é que eu faço? Comecei a me perguntar o que eu faço a partir de agora, o que eu faço a partir dessa ansiedade, o que eu faço a partir dessa crise de pânico, já que eu não estou trabalhando mais, que até então o meu foco principal era o trabalho. Eu achava que com o trabalho eu ia ter tudo na minha vida. Trabalho é apenas uma das áreas. A gente tem que dar atenção para as outras áreas também. E eu não estava dando essa atenção. Então, quando eu soltei esse controle até da crise, da ansiedade em excesso que eu estava sentindo, das crises constantes, eu decidi focar na minha melhora, focar no porquê que eu tinha chegado até aquele ponto, focar nos hábitos que me levaram a sentir tudo aquilo que eu senti naquele momento. Nos primeiros meses foram os meses mais intensos, foram os meses que eu tentei vários medicamentos para poder melhorar, para poder levantar da cama, poder fazer pequenas atividades do dia a dia. E esses medicamentos, eles não estavam me ajudando porque eu não estava me ajudando. O meu pensamento estava de que o medicamento ia ser a cura e eu ia conseguir fazer as coisas, mas não é só isso. Eu ainda estava muito ansiosa, querendo voltar a trabalhar com a mesma energia que eu trabalhava antes. A energia do estresse, desgaste emocional, tensão, reclamações. E isso não faz bem. Em um momento ou outro da minha vida, ia dar um panezinho no sistema, e foi o que aconteceu. Então, quando eu soltei esse controle, até da própria crise de ansiedade, eu comecei a entrar na fase do autoconhecimento para entender a raiz de cada problema, entender a raiz de cada pensamento, por que que eu estava pensando daquela forma, qual foi o gatilho, quando tudo iniciou. A gente pode não lembrar de quando tudo iniciou, porque os sinais, eles são pequenos, né, pra gente associar. Às vezes uma coisa que não parece nada, foi algo que fez a gente acumular essas emoções negativas. Mas a gente talvez não lembre dessa coisa que não parece nada. Mas a gente tá ainda tendo as emoções, tá sentindo as emoções negativas. Então, a partir do momento que a gente solta o controle, a gente começa a aceitar que está sentindo essas emoções negativas e elas fluem. A gente não diz, eu sinto isso e sou isso. A gente sente,
aceita que está sentindo e percebe a emoção, a gente dá nome àquela emoção para assim trabalhar aquela emoção. E cada vez mais entender o nosso corpo, entender a nossa mente e entender o nosso emocional. Mas a gente precisa aceitar que nem tudo a gente consegue controlar. Muitas coisas a gente consegue reverter, muitas coisas a gente consegue mudar de lugar. Mas o controle de 100% da nossa vida, ele não existe, porque o nosso corpo, ele tem esse lado emocional. Quando você passa a aceitar a sua fase ruim, você começa a entender os passos a partir dali. Porque quando você entra na negação da fase ruim, você sofre muito mais, que você fica muito lutando contra, sabe? Você luta contra esse sentimento da fase ruim. O que acontecia comigo era que eu ficava desesperada quando achava que uma crise ia vir. E é normal a gente ficar desesperado, porque a gente pensa que vai morrer quando a crise vem, né? Os sentimentos e os sintomas, eles são tão fortes que a gente acha que dali a gente não passa mais. Porém, a gente sabe que a partir da primeira crise, da segunda crise que a gente já teve, que a gente tem sentido, a gente sobreviveu e a gente continua sobrevivendo. Então tá, já que eu não tenho controle com essas crises, o que é que eu posso fazer a partir de agora? Eu tenho que me trabalhar para poder andar com elas, já que elas estão comigo agora. A partir desse momento que a gente começa a se trabalhar, a direcionar a nossa intenção para aquilo que a gente quer de melhoria para a nossa vida, é quando tudo começa a mudar. Mas a gente tem que soltar um pouco o controle soltar um pouco a sensação, o sentimento de que a gente tem posse de tudo e a gente tem que dominar a nossa vida. Uma coisa muito pequena deixa a gente muito triste, uma coisa pequena passa a afetar a gente porque a gente tem medo de perder o controle. Mas a gente fixar nesse medo o tempo todo é triste, porque a gente só vai ficar no fundo do poço com esse medo, sabe? Esse medo vai começar a crescer e abraçar a gente. Esse controle tá bloqueando a nossa energia, vai fazer com que flua as nossas emoções. Esse excesso de controle faz com que a gente oprima as nossas emoções, e são essas emoções oprimidas que fazem a gente adoecer. E se você não quer continuar sendo uma pessoa doente emocional, a gente tem que liberar as emoções e deixar elas virem. E não é de um dia para o outro que essas emoções vão embora. Sente hoje, amanhã elas já não existem. Não, a gente sente, nomeia, lida com elas, faz todo aquilo que a gente aprendeu sobre como sentir essas emoções, como trabalhar essas emoções, como não fazer essas emoções dominar 100% do nosso corpo, como a gente entende essa emoção e trabalha com ela. Se é tristeza, a gente vai estudar como é que lida com a tristeza, medo, como que lida com o medo. E você vai começar a relaxar quando você passa a compreender que essa fase que você está passando não é uma fase infinita. Ela tem fim, como tudo na vida tem fim. Todas as fases têm fim, todas as emoções também têm fim. A tristeza tem fim, a alegria vai ter fim também. Mas a gente tem que dar esse passo para poder lidar com essas emoções. Tem que dar esse passo para poder aceitar a fase que a gente está vivendo. Aceitar que aquilo não é infinito. Aceitar que o pouco que você vai fazer hoje, amanhã já é muito. Já passou muita coisa que você já conseguiu fazer depois dessas crises intensas. Então vai continuar passando. Você passa a acolher suas próprias emoções, passa a abraçar a fase que você está, passa a entender como você é. Não significa que você vai mudar assim tão rápido, mas já é um passo, já é um primeiro passo para que você comece a aceitar ajuda, comece a estudar mais, a ter mais autoconhecimento, a ter mais autonomia com seus pensamentos e suas ações. O seu autoconhecimento vai lhe ajudar a você fazer qualquer coisa na vida, porque você vai entender os seus limites, você vai entender os seus traumas, você vai entender os seus medos. Para aquelas e aqueles que sentem demais, que são pessoas muito profundas, de rasgar o peito, e sentem que os outros não compreendem você, sentem que os outros não entendem como você fala, a forma que você é, acha que você está sempre sendo uma pessoa que tá falando sempre muita bobagem, assim, sentindo, porque você fala muito das suas emoções, dos seus sentimentos. Então comece você
a ser essa pessoa que te entende, a ser a pessoa que te acolhe. Acolha suas emoções, acolha seu corpo, acolha seus pensamentos, suas ideias, acolha tudo. E fale pra você. Antes de falar para alguém o que você está passando, comece a falar para você, além de só sentir aquele desconforto e ignorar. Então, aprenda a lidar com as suas emoções, aprenda a acolher o seu corpo, a acolher o seu emocional. Porque assim você vai começar a não ter medo daquilo que você sente. Porque você vai lidar com aquilo, sabe? E quanto mais você persiste nessa ideia de que você sabe lidar com essa emoção, você aprende a lidar com ela e o seu corpo entende e cria essa autonomia, essa autorregulação, né, das emoções. E você consegue. Então você tem que continuar acreditando e continuar fazendo tudo, todos os dias. E autoconhecimento. Beijo.